Olá, aqui é o Xizen Eco Ninja, mais uma vez com vocês. E hoje eu vou falar um tema especial aqui em comemoração à nossa Semana do Meio Ambiente. Então, vamos ter conteúdos aí todos os dias. E aí é um conteúdo mais detalhado, mais aprofundado. Bom, eu gostaria de ter feito uma live para que vocês pudessem participar mais, né? Ter mais interação e etc. Mas eu ainda preciso fazer uns ajustes aí na minha rede de internet, né? Nos repetidores lá, deixar o negócio mais estável para não correr risco da transmissão cair. Então, assim, ainda não deu para fazer isso, mas aí quando eu fizer, eu pretendo também fazer algumas lives para a coisa ficar mais dinâmica, não é? Mas bom, eu vou fazer esse vídeo aqui sem corte, sem nada, sem muita edição, né? Então, talvez haja alguns erros aí, mas a gente segue em frente. Bom, então, eu vou falar sobre alguns temas, né, muito importantes em relação ao meio ambiente e falar também, né, de alguns pontos do porquê, né, a minha abordagem é como é, né, porque que o meu foco é o meu foco aí, esse conteúdo todo ele vai ajudar você a entender, né, um pouco mais do meu trabalho. Então, bom, o tema de hoje é a sustentabilidade. Bom, você já deve ter ouvido falar muito sobre sustentabilidade. É um assunto que está assim muito em voga, não é? Muito difundido. Muita gente fala disso hoje em dia. Bom, então, em primeiro lugar, né, você sabe o que é sustentabilidade? Você, né, o que vem à sua mente? O que você pensa quando se fala de sustentabilidade, né? Então, assim, né? Porque aos poucos as coisas vão virando clichê, vão virando chavão, assim. E aí depois as pessoas acabam falando as coisas e muitas vezes não sabem nem o que o negócio significa, não é? Então, será que você já pensou, já parou para pensar sobre a sustentabilidade? O que ela significa? Pô, é justamente esse o intuito aqui da nossa conversa de hoje, é falar sobre a sustentabilidade. Então vamos começar aqui falando sobre o conceito da sustentabilidade. Então, se você for procurar lá no dicionário, você vai ver que sustentabilidade é a qualidade do que é sustentável. Bom, isso não significa muita coisa se você não entender o que é sustentável, não é? E aí é justamente o que a gente vai ver. Então, bom, quando você ouve esses termos aí, sustentável, sustentar, sustento, o que vem à sua mente? Bom, na minha mente vem basicamente duas ideias. Então, supondo que você tenha aí uma construção, uma casa ou um prédio, né? Faz de conta que isso daqui é um prédio. Então você tem uma base nele, não é? Você tem vigas, você tem pilares de sustentação dele, você tem uma fundação. E sem essa base aí, essa fundação, não tem como você edificar, não tem como você construir o prédio. Sem isso aí, o prédio corre o risco de cair, né? E aí, recentemente lá no Rio de Janeiro teve um caso aí de prédios que caíram, né? Eu não sei exatamente qual foi a causa, né? Mas a questão é que caíram, então, ou seja, faltou aí uma base mais firme, não é? Bom, então se não tiver a base, esse prédio cai. Então essa é a primeira ideia, né? Essa base, esses pilares de sustentação, eles sustentam aquilo que vem em cima. Sem essa base aí não tem como isso daqui ficar em pé. A segunda ideia que me vem à mente é
o sustento de uma família, né? O sustento de uma casa, o sustento de filhos, né? Então, quando se fala de sustento, né, tem muito essa ideia, né? Então, quando a gente fala do sustento de uma casa, hoje isso diz respeito basicamente a se trabalhar para obter uma renda, e aí com essa renda, né, com esse dinheiro, você consegue sustentar uma casa. E aí isso significa basicamente o quê? É ter dinheiro para pagar, né, tudo o que aquela casa necessita para que ela possa se manter, para que ela ofereça condições de vida para todos os que moram naquela casa, não é? Então, você tem lá conta de água, de luz, de internet, você tem compras semanais, mensais e assim por diante, né? Compra de alimentos, compra de produtos, compra de um monte de coisa para que quem mora naquela casa possa viver lá, não é? Isso porque se você não faz nesse tipo de manutenção da casa, né? Se você não promove as condições, né, de sustento, aí a vida lá naquela casa se torna inviável, não é? Se não pagar o aluguel para quem, né, mora em casa alugada, se não pagar o aluguel, aí vai ser expulso daquela casa, não é? Se não comprar comida, todo mundo morre de fome. Se não tiver água, não dá para tomar banho, não dá para fazer um monte de coisa. Se não tiver energia elétrica, aí não dá para ligar vários aparelhos aí, e aí a vida não acontece, não é mesmo? Então, tudo isso é necessário para que uma casa possa ser sustentada, né? Para que os filhos possam ser sustentados também. Então, assim, na minha cabeça, essas são as principais ideias que surgem. E aí, depois eu vou retomar esses exemplos, mas agora vamos ver, né, a etimologia da palavra sustentável. Vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Então, né, isso daí tem a ver, né, com aquilo que eu falei agora, e aí acrescenta aí essa ideia também de conservar e de cuidar de uma coisa, né? Esse conservar e cuidar tem muito a ver com esse exemplo da casa que eu dei, né? De você conseguir promover a manutenção dela, cuidar dela. E agora nós vamos ver aqui um conceito que é um dos conceitos mais difundidos em relação à sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Bom, nesse vídeo aqui eu não vou falar da distinção aí, né, entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, fica para uma próxima vez, mas bom, basicamente é porque desenvolvimento sustentável, né, tá dentro aí da lógica capitalista, né, enquanto sustentabilidade é um negócio mais amplo que pode estar em outras sociedades aí, outros grupos humanos que não necessariamente vivem, né, no modo de produção capitalista aí, né? Bom, mas isso daí fica para uma próxima explicação. Vamos entrar aqui na definição. Então aqui diz que o desenvolvimento sustentável, ele é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. E aí esse é o tipo de desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, basicamente a ideia aqui é a seguinte, né? É a geração atual conseguindo satisfazer suas necessidades, mas não prejudicando as futuras gerações, né? E aí essa daqui é uma definição da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E aí com o objetivo
de conciliar dois objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Bom, e por que isso? Isso porque, historicamente, houve um movimento aí das atividades econômicas causarem impactos ambientais cada vez mais negativos, não é? Cada vez maiores também. E aí, bom, contextualizando de forma bem rápida, isso é o seguinte, né? Houve lá a Revolução Industrial, e aí com isso surgiram novas tecnologias, né? A forma de utilização de matéria, né? De uso de energia aumentou muito, né? Então o ser humano se tornou mais capaz de alterar o meio. Aí surgiram, né? Teve uma revolução aí da indústria química, surgiram várias substâncias, vários produtos, vários compostos novos. E aí isso daí trouxe uma revolução aí para a forma de se produzir bens, produtos, né? Para a forma, né, de estruturar aí a economia e tal. Só que aí, por outro lado, isso daí também gerou grandes impactos ao meio ambiente. Então começou a explorar aí mais petróleo, né? Muita coisa vinda do petróleo, combustível, plástico e assim por diante. Também houve uma revolução aí, né, das substâncias tóxicas aí, né? Várias coisas surgiram, vários compostos sintéticos, né, orgânicos aí e tal. E aí isso daí passou a ter consequências sérias, né, bem graves para o meio ambiente. Então tem aquele livro lá, A Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, de 1960 e alguma coisa, 64, que aí ela conta, né, efeitos nocivos de agrotóxicos no meio ambiente. Então essas daí, né, conforme houve, né, todo esse desenvolvimento aí, né, tecnológico, científico, também vieram as consequências negativas para o meio ambiente. Então, esse daí é o contexto. Então, assim, aumentou muito, né, a capacidade do ser humano de intervir no meio ambiente. Isso começou a causar vários impactos negativos e aí isso passou a prejudicar a conservação ambiental. Então o ser humano começou a destruir a natureza, a poluir, a contaminar. E aí, por isso que a situação ela começou a ser insustentável e aí por isso que é necessário conciliar esses dois aspectos aí do desenvolvimento humano, do desenvolvimento, né, econômico. Então, agora vamos colocar aqui dois pontos muito importantes em relação ao conceito da sustentabilidade. Então, nós temos aqui as condições de sustento à vida, né? Porque tanto para o ser humano quanto para outras espécies, animais e vegetais, são necessários recursos, condições ambientais. Então, né, é necessário água, é necessário que tenha energia, que tenha alimentos, que tenha uma temperatura adequada, que tenha um ambiente também não poluído, né, que tenha as condições mínimas aí para que a vida possa se desenvolver. Então, uma implicação disso é que é muito necessário, é muito importante que se conheça quais são essas condições de sustento à vida. E são essas exatamente, né, que eu acabei de falar. Então, se uma pessoa é ignorante em relação a isso, aí ela vai negligenciar isso, não vai dar importância a isso, né? Mesmo que isso seja bem óbvio, não é? Aí vai ignorar isso. Ou seja, vai contra as condições de sustento da própria vida, não é? Então, vamos retomar lá o nosso exemplo do prédio. Então, como metáfora aqui, vamos imaginar que o prédio aqui é a vida.
E aí você tem os pilares. E aí os pilares que sustentam essa vida aqui, né, são esses daí: água, energia, alimentos, temperatura adequada, o ambiente também adequado. E aí se você não tem isso, aí simplesmente esse prédio cai. Ou seja, a vida não tem como ser mantida. E aí é por isso que é necessário conhecer essas condições de sustento à vida. É claro que cada espécie tem um conjunto, né, específico de condições de sustento, né? O ser humano tem as suas próprias, cada espécie animal, vegetal também tem as suas próprias, né? Mas no geral são esses daí, né? Água, energia, alimento, temperatura, um ambiente aí adequado. E aí, para que haja sustentabilidade, é importante prover a manutenção dessas condições, né? Então, voltando naquele exemplo lá da família, então, se a família não mantém as suas condições de sustento, né, a sua renda, né, também, se a família não tem boas relações entre si, aí a vida em família ela começa a se tornar impossível, não é? Se não tem limpeza adequada numa casa, ela vai se tornando inabitável. Se não tem manutenção também, se não tem fonte de renda também, se não tem coleta de lixo e de esgoto também. Então, são vários fatores que fazem com que aquela casa tenha condições de ser habitável. Então, as coisas não acontecem como num passe de mágica, não é? Existe todo um trabalho para que aquela casa fique arrumada, limpa, organizada, para que as pessoas possam morar nela. E aí agora vamos analisar aqui o que acontece atualmente. Então, atualmente tem aí um consumo exagerado, tanto de matéria como de energia. E aí, basicamente, isso daí é o seguinte: é como se fosse uma família que gasta mais do que ganha. Então, supondo que uma família aí tenha como renda 5 mil reais, mas aí ganha 5 mil reais, aí tem uma reserva de 10 mil, mas gasta 6 mil. Então, está gastando 1.000 a mais, está gastando de uma forma exagerada, mais do que é a renda. E aí na natureza também, né? O ser humano ele tem consumido recursos, né, a mais do que a natureza é capaz de prover. E aí isso é muito complicado, não é? Aí começa a entrar num déficit, né? Se alguma coisa não for feita, aí essa família pode ficar endividada. Outro problema é poluição e contaminação, que aí libera no ambiente produtos tóxicos. Então a gente tem aí a toxicidade, não é? De compostos voláteis, orgânicos, metais pesados, produtos químicos e uma série de coisas que prejudicam a vida, não é? Então, dependendo da quantidade, né, dessas substâncias que entram em contato com você, você pode morrer mais rápido e você pode morrer mais lentamente também. E aí isso inclui nós seres humanos e todas as espécies também. Prejudica todo mundo. E aí isso contribui para tornar o mundo mais insustentável, né? Essa poluição e contaminação aí. E aí outro ponto importante também são as mudanças climáticas, né? Hoje em dia tem se falado muito disso, né? Mudando a temperatura, né? Causando uma elevação da temperatura do planeta, prejudicando vários ecossistemas, né? Tendo as mudanças climáticas, né? Então muda a intensidade de seca, de tempestade, etc. Derretimento das calotas polares, das geleiras. Então tem uma série de alterações aí. E aí, por exemplo, mudanças de temperaturas fazem com que
determinados corais tenham aquele fenômeno do embranquecimento lá dos corais. E aí isso pode fazer até com que eles morram, e aí isso daí altera completamente, né, o ecossistema marinho. E aí ainda nem se sabe bem quais são todas as consequências disso, não é? Mas aí, ou seja, isso daí é insustentável para os ecossistemas marinhos, dependendo, né, da mudança de temperatura, eles não podem sobreviver. E até em relação a nós seres humanos, não é? Tem gente que aí, quando pega um calor extremo ou um frio extremo, pode morrer. Então, né, tem casos aí de pessoas que acabam morrendo de frio ou morrendo de calor. Então a gente vê como a temperatura é muito importante. Também tem, né, pessoas que acabam morrendo por causa de tufão, de enchente, de tempestade muito forte. Então, se essas coisas aumentam, aí também pode aumentar as mortes em decorrência dessas mudanças aí, né? Então isso daí contribui para que o mundo seja mais insustentável, não é? Agora vamos ver aqui um outro ponto importante em relação à sustentabilidade, que é a continuidade no tempo. Então, se uma coisa é sustentável, ela tende a ter continuidade no tempo, ela tende a ter uma permanência maior no tempo. Então eu coloquei aqui duas palavras: perpetuação, longevidade. Vou colocar aqui também permanência. Então, se uma coisa é sustentável, ela tende a permanecer, ela tende a durar mais. Então vamos dar aí o exemplo voltar aí para o exemplo da família. Né? Se a família tem as suas finanças equilibradas, ela aí dura bastante, né? Com a casa em ordem, com tudo correndo bem. Se o nosso prédio lá, ele foi construído sobre fundações firmes, fundações bem feitas, aí ele também tende a ficar bastante tempo lá em pé. Em relação à nossa saúde também, se a gente cuida bem da nossa saúde, dorme bem, se alimenta bem, faz exercício físico, não tem tanto estresse, tem boas relações sociais com a família, com amigos, a gente também tende a durar mais, não é? Mas aí, se a gente vive estressado, come mal, dorme mal e etc., aí o nosso corpo também tende a durar menos, não é? E aí, né, se você tem um estilo de vida ruim que prejudica a sua saúde, se você não consegue equilibrar suas emoções, se predomina o estresse em você, aí isso tende a ser menos sustentável, ou seja, a sua vida vai durar menos. Vai ter uma longevidade menor. E aí o que acontece atualmente? Atualmente existe aí a questão do imediatismo. Então, né, todo mundo quer as coisas para ontem, um ritmo muito acelerado assim, muito rápido das coisas acontecendo. É prazo, é competição e é um monte de coisa. E aí isso faz com que determinados, né, interesses de curto prazo eles se conflitem com interesses de longo prazo. E aí, né, esse conflito faz com que muita coisa não seja sustentável, não é? Então, assim, existe uma tendência a se priorizar, né, um ganho imediato de curto prazo em detrimento de um ganho a longo prazo. E aí isso pode ser muito perigoso. Então, por exemplo, né, você desmata lá uma área de mata lá na Amazônia, porque aí depois aí que queimou, aí o solo fica mais fértil, aí vai plantar soja, vai criar gado lá, que tem uma pastagem, e aí isso pode significar um ganho imediato, mas no longo prazo é a destruição da vida, da floresta, né? Milhares de espécies se perdem, são extintas, você não deixa com que aquela vegetação retenha a biomassa, retenha o carbono vai para a atmosfera, né? Você também não retém a umidade,
o solo vai ficar mais pobre, você já não vai ter mais, né, aquelas árvores para proteger o solo e é um empobrecimento total, não é? Então, né, muitas vezes se pensa somente, né, no ganho de curto prazo, sem se levar em consideração o longo prazo. E aí isso é insustentável, né? Isso leva a ações inconsequentes. E aí tem, né, aquela famosa expressão do carpe diem, né? Então aproveita o dia de hoje, sem pensar muito na manhã. Bom, é claro que isso, né, pode fazer com que a gente realmente aproveite o momento presente, o que é muito importante, mas não se pode fazer isso, né, de uma forma irresponsável, sem prestar atenção no futuro, porque senão aí você não vai ter futuro, não é? E aí isso é insustentável. Então tem um livro que se chama Ferro e Fogo, que conta a história da destruição da Mata Atlântica. Aí quando você lê, você percebe toda a riqueza que era a Mata Atlântica e que hoje em dia a gente não tem mais. É claro que sobraram aí algumas porções, mas perto do que era antes, o que a gente tem é muito pouco. E na epígrafe desse livro, né, logo lá no comecinho, tem um provérbio brasileiro que fala o seguinte: quem vier depois que se arranje. E aí isso tem a ver com esse pensamento de curto prazo e também com uma questão de egoísmo aí muito grande. Então, né, é um pensamento que revela a seguinte postura, ou seja, eu vou fazer tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu bem entender. E aí, quem vier depois que se arranje, ou seja, eu não estou nem aí para o que vai acontecer com os próximos. E aí, isso é totalmente contrário, né, à definição de sustentabilidade que a gente viu, né? Não estou nem aí com as próximas gerações, né? Então, e aí isso revela uma postura bem egoísta do ser humano mesmo, né? Ah, eu vou fazer aquilo que eu quero e não estou nem aí para os outros, para quem vem depois, né? E aí, isso é algo bem insustentável mesmo. Então, um ponto importante é esse. Sustentabilidade faz com que as coisas durem, né? Se aquilo não dura no tempo, não é sustentável. E aí, algo muito importante é pensar no longo prazo. Então você vai pensar em ações que são assim muito importantes no longo prazo, para que, por exemplo, você mantenha a sua saúde e possa viver bastante, para que a sua família possa ter relações também, né, que durem bastante, para que uma empresa também possa perdurar, continuar com as suas atividades e para que os ecossistemas continuem também. E aí, falando nisso, nós vamos entrar aqui no... Ah, não, antes disso, né, mencionar que aí o problema é que as atividades do ser humano, eles estão colocando em risco a sobrevivência da nossa espécie e das outras espécies. Então, não se está, né, promovendo a manutenção das condições para a vida e, em segundo lugar, não se está pensando na continuidade da vida. E aí são dois pontos aí que tornam, né, que prejudicam a sustentabilidade, não fica sustentável. Aí agora sim vamos falar sobre os pilares da sustentabilidade. Então isso daqui é um conhecimento já, uma conceituação assim bem, digamos assim, bem tradicional, tradicional não, né, mas bem difundida de quais são os pilares da sustentabilidade. Então tem o pilar social, o ambiental e o econômico. Então, o social diz respeito a pessoas, à cultura, a grupos humanos e tudo que diz respeito a pessoas. Depois, o ambiental
né, tem a ver com a natureza, com os ecossistemas, e o econômico tem a ver com as atividades de produção de bens e de serviços dentro do sistema econômico, né? E hoje em dia o mais difundido aí é o capitalista, né? Promove, né, tem uma série de produção e aí, de bens e serviços para ter lucro, né? Para ganhar dinheiro. Bom, então a gente pode falar de sustentabilidade, né, desses três pilares aí. Então tem a sustentabilidade, né, para você ter a continuidade da vida humana, de todas as atividades humanas. Você ter a sustentabilidade para que os ecossistemas possam continuar, para que a vida das espécies possa continuar. E também tem a sustentabilidade econômica, que é para que as atividades econômicas, né, as empresas, as indústrias e tudo mais também possa continuar. E aí um ponto que eu destaco aqui, deixa eu colocar mais para baixo esse negócio. Um ponto que eu destaco aqui é que, por exemplo, a gente tem aí a sustentabilidade, por exemplo, de uma empresa. E a gente tem a sustentabilidade ambiental. Então, assim, a gente tem determinados elementos da sustentabilidade da empresa que não fazem parte da sustentabilidade ambiental, mas a gente também tem um ponto de intersecção aqui entre esses conjuntos. Então, para ficar mais claro, né, vamos falar assim, né, a sustentabilidade não diz respeito somente ao meio ambiente. É claro que o nosso foco aqui é a sustentabilidade ambiental. Mas como a gente viu, né, a gente tem a sustentabilidade da própria vida, né, do nosso próprio corpo, a gente tem a sustentabilidade da nossa casa, da nossa família, a gente tem a sustentabilidade de uma empresa e a gente também tem a sustentabilidade ambiental, né, da natureza, dos ecossistemas. Então, se a gente for pensar na sustentabilidade de uma empresa, a gente vai ver que a empresa ela precisa se atualizar sempre, precisa de fluxo de caixa, né? Precisa ter estratégia de marketing, precisa ter pessoas competentes fazendo parte dela. Então tem uma série de fatores aí que se uma empresa não tiver, ela pode ir à falência, né? E aí, quando uma empresa vai à falência, isso significa que ela não foi sustentável, né? Não teve uma continuidade no tempo. E aí, né, esses fatores eles fazem parte aí do contexto social, do contexto econômico. E tem uma parte, né, que também diz respeito à sustentabilidade ambiental. Então, por exemplo, se é uma empresa que depende de água para produzir alguma coisa e não tem água, aí ela é prejudicada. Né, o setor lá do agronegócio também, né, plantações, se você não tiver um solo bom, fértil, se não tiver chuva, se o clima estiver ruim, aí também, né, a lavoura lá, os resultados da colheita são prejudicados. Né? Então eu espero que esse raciocínio tenha ficado claro, né? Então sustentabilidade diz respeito à continuidade das coisas, né? E aí tem determinados fatores que eles se combinam, né, nessa intersecção, e aí tem fatores que não. E aí muitas vezes isso é fonte de conflitos, né? Porque a empresa vai buscar aquilo que é mais sustentável para ela, vai buscar lucrar mais, ganhar mais, só que aí isso pode prejudicar o outro ponto aqui do ambiental, né, que não está nessa intersecção aqui. Então, por exemplo, né, não desmatar protege a sustentabilidade ambiental, mas talvez para uma empresa ou para algum setor, né, da economia isso seja interessante, né, para quem vai vender madeira lá, ilegal, sei lá, para quem vai fazer um extrativismo predatório lá, talvez isso seja interessante para ele se manter, mas não é do ponto de vista ambiental. Então a meta é promover a sustentabilidade equilibrando esses três pilares, não é? Então, ter ao mesmo tempo a sustentabilidade social, ambiental e a econômica. Então, essa é a grande meta, não é? E aí o grande objetivo é esse.
Pois aí, para a gente simplificar aqui um pouco o entendimento, eu queria, né, colocar aí uma ideia de que quando se fala da sustentabilidade relativa, né, aos problemas ambientais que a gente está vivendo, né, os problemas ambientais, os principais problemas ambientais, eles são causados pelo próprio ser humano. Então, quando a gente pega lá o pilar da natureza, é claro que o ser humano também faz parte da natureza, não é? O ser humano também está inserido na natureza. Mas vamos dizer, né, de forma didática, assim que, né, a natureza diz respeito àquilo que está fora, né? A natureza e os ecossistemas. Mas aí quando a gente pega o social e o econômico, aí isso tem a ver com o ser humano. Então é o ser humano aqui buscando conciliar aí o econômico e o social de forma que isso não prejudique a natureza. Então é um conflito do ser humano com ele mesmo, né? De grupos mais poderosos e grupos menos poderosos, de mais favorecido, menos favorecido, de quem tem mais poder e de quem tem menos poder e assim por diante. Então, é a sociedade humana, né, que precisa se equilibrar mais. Então, a gente tem aqui a sustentabilidade do ser humano consigo mesmo e também a sustentabilidade do ser humano com a natureza. E aí um ponto importante aqui para eu destacar é que a sustentabilidade é uma questão mais humana do que ambiental. E aí eu vou explicar porque, né, isso daí pode causar alguma confusão, né? Bom, é o seguinte, é claro que a sustentabilidade lá é ambiental, né? É uma das coisas que a gente busca. Mas aí a questão é a seguinte, se o ser humano ele desse uma trégua aí para a natureza, né? Se desse mais um tempo para a natureza se recuperar, ela se recuperaria, né? Porque a natureza ela tem um poder de regeneração aí. O problema é que o ser humano ele está agredindo constantemente a natureza, né? Provocando impactos negativos nos ecossistemas. E aí isso não dá tempo para que a natureza se recupere. Então, na verdade, é o ser humano conseguir se equilibrar, conseguir ter atividades econômicas, né, mais adequadas do ponto de vista da sustentabilidade, né, mais justas do ponto de vista social, né, que agrida menos a natureza, aí agredindo menos, aí a natureza naturalmente vai conseguir se equilibrar mais. Bom, então, é isso daí que eu enfatizo, né? A sustentabilidade é uma questão mais humana, né, do ser humano conseguir se equilibrar, né, do que ambiental. Então, digamos assim, é claro que tudo aquilo que diz respeito à questão ambiental é muito importante, mas a questão central aqui ainda é o ser humano. É o ser humano se ajustar. E agora, por fim aqui, né, nosso vídeo ele já está ficando bem longo, mas aí é o último tópico que eu tenho aqui. Então, eu vou falar aqui dos tipos de relação entre o ser humano e a natureza. Então você tem aqui um tipo insustentável, que aí tem dois, né? É o colapso e o risco iminente, sendo que aqui esse risco é uma etapa anterior. Anterior, e aí aqui é quando é o fim, acabou, já não tem mais volta. Então vamos pensar, vamos falar aqui de cada um deles. Bom, então quando tem o colapso significa que aqueles pilares que sustentam a vida, né, daquela sociedade, ele já não existe mais, não existem mais. E aí com isso, aí o prédio cai. A vida daquela sociedade
sucumbe, não existe mais, não tem mais, morreu, acabou. Outra situação é quando se tem um risco iminente, ou seja, vê que a situação está ficando perigosa, e aí isso daí é um sinal de alerta. Então, é como aquela família lá que está gastando mais do que ganha. Então, se vê que a reserva está baixando, se vê que continua gastando mais, aí, opa, ligou o sinal de alerta, tem que fazer alguma coisa, né? Corta gasto aí, né? Ou busca aumentar mais a renda. Porque se continuar do jeito que está, aí a família vai ficar endividada, não é? E aí essa é a situação que a gente vive atualmente, é desse risco iminente aqui, um risco que, né, faz com que a gente esteja à beira de um colapso, mas ainda não estamos, não é? Né? Porque eu estou vivo aqui, você também está vivo aí do outro lado, então a gente ainda tem um tempo para pensar e para mudar. Só que aí, se não levar esse sinal de alerta a sério, aí as coisas realmente podem ficar muito mais complicadas. Aí não tem volta, aí entra no colapso aqui. Agora vamos falar do tipo de relação sustentável. Então, a relação sustentável é aquela que você consegue levar, né? Dá para levar, dá para continuar. Então, por exemplo, a família, quando ganha 5 mil e gasta 5 mil, dá para levar, né? Porque afinal de contas empata lá os gastos e o rendimento. Então, né? Dá para levar, dá para continuar vivendo. E aí a gente pode fazer aí uma metáfora com a nossa própria saúde. Então o colapso é quando teve atitudes assim tão ruins que aí morreu. Então assim teve overdose de droga ou bobeou, foi tirar uma selfie num lugar perigoso, aí caiu do prédio, ou qualquer coisa assim. E aí morreu, acabou, não vive mais. Já o do risco iminente, assim, quando vai fazer um check-up, aí vê que a pressão está alta, ou vai ver que tem a artéria, a veia entupida no coração, ou vê que está com diabetes alta, vai ver que tem algum problema de saúde, e aí isso é um risco iminente, né, de que a morte pode vir, mas você ainda não morreu, você ainda está lá. Só que aí você tem que prestar bastante atenção, não é? E tem que tomar medidas, porque senão você pode morrer. Já o sustentável é assim, é quando você pode continuar, aquilo não incomoda tanto assim. Mas nem sempre é o ideal, não é? Você consegue continuar vivo, né? Sem ter aí grandes problemas de saúde, mas talvez a sua saúde não seja, né, das melhores. E por fim a gente tem aqui um estado de harmonia, que é quando as coisas elas realmente estão assim numa situação ideal de simbiose. Por exemplo, é quando o ser humano ele contribui com a natureza e quando a natureza também contribui com o ser humano. E aí, se falando de saúde, é como se fosse aquela saúde plena, né? Você realmente tem aquela saúde de ferro, você cuida realmente da sua saúde, né? Você tem uma alimentação muito boa, você tem uma rotina muito boa, o seu nível de estresse também é bem controlado, você tem boas relações sociais com outras pessoas. E aí, isso daí faz com que a sua saúde ela seja muito forte, né? Que é diferente de uma situação sustentável em que você, né, dá para levar, mas talvez não seja aquela melhor situação. Então, o que a gente busca com o nosso planeta é essa situação de harmonia ideal. Mas é claro que como a gente está aqui numa situação de risco iminente, a gente precisa primeiro atingir a situação sustentável, que dê para levar, que dê para ter continuidade.
Porque na situação que a gente está, né, a gente corre risco nem de ter continuidade, não é? Corre risco da humanidade aí ter sérios problemas, né, colocando em risco a própria sobrevivência também. E das futuras gerações também, não é? Então é por isso que se busca aqui um estilo de vida sustentável, né? O desenvolvimento sustentável aí, né? Como quiserem falar, sociedades sustentáveis, né? Então se busca a sustentabilidade por causa disso. Bom, então, né? Esse vídeo já ficou longo demais, mas eu espero que esse conteúdo tenha sido legal para você, né? Nessa semana do meio ambiente aqui. Bom, eu agradeço, né, quem respondeu lá a minha pesquisa que eu enviei por e-mail. Se você não respondeu, quiser responder, ainda dá tempo, não vou mandar de novo para não ficar, né, enchendo sua caixa de e-mail, mas aí você pode voltar lá e responder a pergunta. E aí, nos vídeos que virão aí, eu vou responder, né, vou comentar o que foi respondido lá. Então eu agradeço muito, muito obrigado. E aí, nessa semana, né, todo dia vai ter algum conteúdo, né? Eu acho que não tão grande quanto esse, mas assim, quando eu falo aí, realmente eu acabo me empolgando e aí as ideias vêm e aí, né, eu acabo falando bastante, mas eu espero que a explicação tenha sido clara e que tenha dado para entender, não é? Eu espero que isso seja válido. Então, eu agradeço muito você e eu espero que você continue me acompanhando aí esses dias, né? Então, até a próxima!